Olá, olá, boas tardes. Cá estamos mais uma quinta-feira de live. Espero que me estejam a ouvir e a ver bem. Estou-me também aqui a acomodar e a chegar. Olá, Ruben, já estou a ver que já estás por aqui. Então vou começar, enquanto o pessoal vai aqui também vem chegando, apresentar um bocadinho o que é isto para quem está aqui pela primeira vez nos Construtores da Nova Vida. Portanto, são lives que acontecem às quintas-feiras, às 19, e cada semana temos um convidado ou convidada diferente em que eu vou chamando pessoas, ou que se querem também partilhar, ou também aqui explorando a minha rede de contactos, de pessoas que têm uma história para contar, seja pela sua profissão, seja pela sua arte, não é? Hoje vamos falar de artes. Porque todos nós temos algo por aprender e por ensinar uns com os outros. Então este é um espaço de partilha, este é um espaço de construção da nova vida, do que é que nós, como é que nós podemos enriquecer cada um e a nós mesmos através desta partilha. Porque ao mesmo tempo que nós também nos partilhamos, também nos estamos a ouvir, também estamos a ser presença connosco e com o outro, e estamos sempre a acrescentar e a subtrair aquilo que também não importa, não é? Portanto, não interessa. E então, quem sou eu? Também para dar aqui um bocadinho esta explicação, já passo aqui a apresentar o meu convidado, que está aqui também prontíssimo para eu o chamar. Então, os Construtores da Nova Vida é um projeto da Colher, que curiosamente este mês de março faz 6 anos, e para comemorar esses 6 anos, este domingo 21, há 6 anos atrás, estava a Colher a realizar o seu primeiro workshop, o seu primeiro trabalho, e vai fazer o mesmo também, agora em modo online, ainda que já possamos também fazer trabalho em termos presenciais, este ainda vai ser online. É também uma estreia para mim, nestes novos tempos, de fazer um trabalho com tanta componente prática, trabalhar também as artes como terapia. Vai ser também esta minha primeira aventura de pôr online cada um a trabalhar também com as artes, né? Com a escrita criativa, com a pintura, com as meditações guiadas, e vamos ver, acho que vai, com música, portanto acho que vai ser uma aventura. Portanto, se ainda não te inscreveste, estás a tempo, é este domingo, das 10 às 13, que nós vamos ter este workshop online da Colher, a comemorar também o 6º aniversário. Temos aqui informação, se quiseres depois ver, estão aqui também uns posts já com informação um bocadinho sobre esse workshop, portanto qualquer coisa, perguntam-me. Entretanto, aqui apresentações feitas, portanto a Colher é uma metodologia vivencial criada por mim, onde eu misturo aqui várias ferramentas como o life coaching, as imagens mentais, o xamanismo, o reiki, as artes enquanto terapia, porque é uma forma de nós também podermos aqui aceder ao nosso inconsciente e trabalharmos com a nossa componente emocional, que tanto nos dá também aqui trabalho, tanto que nos assossega, e como é também este despertador, é a nossa bússola também que nos conduz e que nos permite perceber onde estamos, como estamos e para onde queremos ir. Então, assim, de uma forma geral, portanto, também mais informação, segue-me aqui no Instagram, eu vou sempre colocando informação sobre temas para que possas também ir aprofundando, e também no Facebook, Colher Coaching, podes sempre aqui acompanhar, e no site também. Então agora, porque isto não é o meu momento de promoção, não é? Ainda que faça parte, vou apresentar aqui o Ruben Gonçalves. Então, antes de chamar, só um bocadinho para introduzir. O Ruben Gonçalves foi assim uma pessoa que já me segue, não é? Portanto, eu também o sigo a ele, mas na verdade nós ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer presencialmente, não é? Isto agora o online e as quarentenas dá nisto. E então foi muito giro, porque eu já tinha pedido para quem quisesse se propor para ser entrevistado ou entrevistada, poderia se meter comigo. Ele foi um bocadinho convidado à força, digo eu. E então, portanto, ele foi alguém que me chamou aqui a atenção por ser tão jovem, 23 anos, como artista plástico e já com um percurso profissional, e nestas leads das artes já com um belo percurso percorrido. Mas antes de eu estar aqui também a falar dele, acho que vou aproveitar para o chamar. Ora, deixa-me lá ver como é que eu agora o chamo. Ok, Ruben. Vamos ver se isto agora corre. Ver se ele entra. Então, continuando a falar um bocadinho do Ruben, enquanto que ele entra. Olá, Olá, Ruben. Estava à espera de ver aí uns quadros aí por trás. é assim, eu não consegui trazer muitos quadros para aqui, eu não estou no estúdio, então pus aqui só alguns desenhos, aqui em cima tenho um, tenho aqui outro,
não se vê bem. Daqui a pouco vou-te pedir para depois aproximares para que o pessoal que está aqui também a ver Ok, ok. possa Tá bom, tenho aqui mais um também, isso aqui eu já mostro então. Boa, boa, Isto boa, são coisas recentes. boa. Eu por acaso não me preocupei, como tu disseste que ia estar aí, mas eu disse, será interessante depois o público também ver um bocadinho do teu trabalho, não é? Portanto, de quem és tu. Uhum. Infelizmente não tenho muito aqui. Mas dá pelo menos para aguçar, não é? Que a curiosidade para conhecerem mais. Então, Uhum. aqui a ouvir, estava-te aqui a apresentar, não é? Portanto, que esta forma tão interessante como nós nos conhecemos, virtualmente, e como portanto, me chamaste a atenção e com empatia, portanto, acho que também foi aqui recíproca e alguma Sim, curiosidade da minha parte em também perceber 23 anos, artista plástico, é verdade. está com 5 exposições feitas, não é? Portanto, 4 delas, Ahm, não é? não, tenho sete. Tenho 7? sete. Cinco coletivas e duas individuais. Uau, pronto. 23 anos, não é? Estudaste artes e tudo mais. Então, antes de eu estar aqui a divagar, não é? Porque já falámos aqui Uhum. previamente, quero que te apresentes um bocadinho quem és tu, quem és o teu percurso, como é que surgiu as artes na tua vida, para termos assim este Ok, valor. ok. Então, sou Ruben Gonçalves, tenho 23 anos. Sou de Lolé, Quarteira, vou divagando entre duas terras. E pronto, eu desde os meus 5, 4, se calhar mais novo ainda, sempre tive interesse pelas artes e por desenhar. Eu desenhava muito quando era miúdo. Eu punha-me nos restaurantes à espera da comida, ou às vezes já depois de comer, a desenhar nas toalhas de papel, aquelas toalhas de papel que estão nos restaurantes. Punha-me sempre, sempre, sempre a desenhar. Roubava uma caneta a alguém, via se arranjava qualquer coisa e sempre tive esse fascínio. E, e depois, com os anos, fui tendo algumas disciplinas, nunca com muita liberdade criativa, pronto, no ensino básico e secundário, não é? Mas fui sempre explorando qualquer coisa e quando cheguei ao secundário depois decidi, porque tencionava ir para a arquitetura, então decidi ir para artes. Ora, esta ideia depois foi abaixo. No 11º ano eu pensei várias vezes e apercebi-me que não tinha qualquer interesse na arquitetura e que eu queria era fazer arte mesmo. E então, pronto, eu quando acabei o 12º ano fui para artes visuais na Universidade do Algarve. Uhum. E depois, entretanto, isto é 2015, entro na Universidade do Algarve, no curso de artes visuais, onde eu realmente explorei o meu trabalho de uma forma muito mais aberta, explorei todo o tipo de trabalho, um, entre escultura, pintura, desenho, fotografia, vídeo e muitas outras coisas. Um, Pronto, eu penso que esse talvez tenha sido o momento mais importante. Esses 3 anos de licenciatura talvez tenham sido os 3 anos mais importantes da minha formação enquanto artista. Uhum. Talvez não, sem dúvida. Sem dúvida. Foi o que mais me fez explorar e eventualmente descobrir o que é que eu realmente gosto de fazer. E as técnicas que eu gosto de explorar, as temáticas que eu gosto de explorar, entre outras coisas. Vem tudo mais ou menos desses tempos. Obviamente, depois há outras coisas, outros fatores, uh, que se calhar também não interessa tanto para aqui. Mas pronto. Tudo foi inspiração, não é? Portanto, eu por acaso fiquei curiosa quando tu estavas a dizer que desenhavas nos restaurantes. Que tipo de desenhos? Uhum. São sempre os mesmos? Eram variados? Era o que calhava? Ou Era viram? o que calhava. Era o que calhava de acordo. Eu às vezes fazia muito, era de acordo com a conversa que se estava a ter à mesa, na qual eu não participava, mas de acordo com essa conversa eu desenhava depois algo que tivesse a ver com isso. Mas lá está, como uma criança desenha, não é? Muito mais solto e não tão preso ao tema realmente que se está a falar, mas identificava-me muito sempre com as coisas que se falava. Falava-se muito obviamente, estamos em tascas ou assim, falava-se muito de futebol, né? Falava-se muito de política, entre outras coisas. Eu, pronto, também fazia uns desenhos que tivessem alguma coisa a ver com isso, né? Olha
que interessante, não é? Sim, Portanto, porque no fundo tudo é inspiração, não é? Portanto, e claro. de alguma forma, não é? Portanto, envolvias-te com o que estava também presente no teu meio. Com o momento? E ainda hoje é assim? Não. Não, hoje talvez não tanto. Desculpa, não ouvi. Explica-me os teus temas, como é que evolui? Ok. Veja, hoje eu foco muito mais em temáticas como a nostalgia, a melancolia, ah, as ideias de morte e de finalidade, o encontro entre o homem e a natureza, ah, o mar, a música também serve de inspiração, às vezes tema também. Tem alguém a dizer a Portra 4000, que é artista do Sim, grupo. Portanto, isto. sim, sim, sim. Ele é suspeito, nós tivemos uma banda juntos, sim. Sim, sim, sim. Pronto, tive uma fase da minha vida em que eu tive vários projetos musicais. Isto foi mais ou menos na mesma altura em que eu fui para a licenciatura. Começou um bocadinho antes, começou mesmo no secundário e durou até por volta de 2016, 2017 o meu envolvimento em projetos musicais. Depois comecei só a ser músico de sofá, e abandonei um pouco essas questões. Mas sim, foi uma parte importante, muito importante, aliás, da minha formação, mais ainda enquanto pessoa do que enquanto artista. E porque enquanto pessoa, não é? Porque no fundo surgiu em paralelo e a música também serviu de inspiração ou ajudou-te a sintetizar e a afunilar a tua direção? As duas coisas. As duas coisas. Sim, sem dúvida que a música serve de inspiração. Eu tenho peças. Aliás, eu sempre que eu pinto, especialmente em grandes formatos, eu pinto a ouvir música. Digo especialmente em grandes formatos porque são os momentos em que se calhar a música mais me influencia. Porque como o gesto é tão marcado e tão. Pronto, que eu às vezes, eu quando pinto em grandes formatos, eu pinto com uma vassoura, não pinto com pincéis. Enquanto eu pinto com uma vassoura e o cabo é tão grande, o movimento é quase dançante. Hum, Então a própria música acaba por influenciar o que eu estou a fazer e eu também escolho a música de acordo com como eu me estou a sentir e todas essas coisas influenciam. Eu tenho, por exemplo, tenho peças que são inspiradas em composições de Stravinsky, tenho duas pinturas, que chamam-se Right for Stravinsky, 1 e 2. Foram inspiradas em algumas composições, agora não me recordo, não me pergunto o nome das composições, porque já foi há uns anos. Mas sim, eu inspiro-me muito, especialmente no jazz, na música clássica, no soul também, uh, post-rock, mais coisas instrumentais, não muito, não com muitas, com muita voz, porque a voz distrai-me, as letras distraem-me quando estou a pintar, e eu não preciso disso. Então, sim, a maioria Estou super curiosa, estou pronta para te fazer esta pergunta. Eu não sei se queres falar sobre diz-me, isso, diz-me, diz-me. mas porque assim, o meu trabalho, só para explicar um bocadinho Funaná. de contextualização, eu trabalho desenvolvimento pessoal e eu misturo. Uhum, E porquê que eu misturo as artes? Porque na minha percepção, na minha visão, na minha miopia, nós temos exatamente muito ruído com a voz. Não é? Temos muito ruído uhum. com as imagens visuais, temos muito ruído com. Há muito barulho externo. E então Sim, sem dúvida. nós olharmos para dentro e vimos para dentro e perceber o que é que se passa cá dentro quando estamos distraídos com aquilo que acontece fora. Então, as artes, para mim, é a melhor porta de entrada de nós podermos aceder a partes desconhecidas de nós. É a forma Uhum, de trazer do inconsciente para o consciente aquilo que está pronto para revelar. Então, eu uso as artes não como uma componente artística, mas como uma componente uhum, terapêutica de cada um poder fazer a sua catarse e o seu próprio processo, seja de purificação, seja de potenciar algo através da pintura, da modelagem, corpo e movimento, portanto, eu chamo a arte uhum. coisas todas, não é? Sim. Porque, portanto, há este processo, não é? Portanto, e nós não temos que entender, porque muitas vezes as pessoas querem entender. E agora, o que é que aconteceu? E porquê que aconteceu isto? E porquê que não sei o quê? Nós queremos compreender com a nossa mente pequena, como eu lhe chamo, Uhum. racionalizar a coisa, não é? Portanto, e acho que só vou conseguir resolver quando percebo mentalmente ou racionalmente, sei lá, uma situação qualquer da minha vida. E há coisas Sim.
transcendem, nomeadamente a morte, não é? Nunca por ninguém exemplo. a dizer como é que, como é que é lá do outro lado, se é que existe o outro lado, não é? Porque aqui, mais uma vez, estamos dependentes de crenças, não é? De Sim. cada um. Então, a minha grande questão para ti, não é? Porque tu falaste e deste aqui este exemplo com a música, e eu também brinco com a música, musicoterapia, por aí. Como é que é o processo? Ou podes, não sei, ou usar aí algum exemplo que tenhas aí, ou explicar um bocadinho o que é para ti desenvolver uma peça de arte. Ok. É sempre complexa, manda-me É pensar. assim, a descrição é especialmente complexa até porque existem vários processos, porque existem vários tipos de peça que eu faço, não é? Por exemplo, quando eu faço uma escultura ou uma instalação, o processo artístico é completamente diferente de quando eu faço uma pintura ou um desenho. Quando eu faço uma pintura ou um desenho, o trabalho é muito mais livre e muito menos pensado, é muito mais intuitivo. E quando eu faço uma coisa, uma escultura ou uma instalação ou um vídeo ou qualquer outra coisa que não seja desenho ou pintura, é sempre muito mais planeado, premeditado, tem todo é todo um processo muito mais longo também, porque o processo pronto, o meu processo de pintura até é um processo bastante rápido, um, pronto, dentro do que é normal, não é? É um pouco rápido, um, e pronto, mas eu posso, queres que eu defina qual primeiro? Qual é que... Pá, tu falaste aqui dentro, né, que a própria universidade ajudou-te a sintetizar quais eram os teus temas, não é? Porque, no fundo, Uhum, eu até foi uhum, a pergunta que eu te fiz, que é isto das artes plásticas, não é? Portanto, que inclui as sim, diversas disciplinas, não é? Desde a pintura, não é tipo só uma técnica, mas inclui as várias técnicas. sim, 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 sim. Então, se calhar, não sei, falando daquelas que para ti são, fazem mais parte do teu dia a dia, escolheres uma que, Ok, ou ok. particularmente, Então, o último processo, algo que te lembres, porque é uma viagem, não é? Uma viagem. sim, é, completamente, completamente. Portanto, em relação à pintura, que eu já. A técnica que eu utilizo na pintura e o processo que eu utilizo na pintura vem de um processo que eu comecei a utilizar em 2017 no desenho e eu depois transpus para a pintura o mesmo processo. Até que é por isso que eu também, quando tenho alguns textos escritos por mim, em que eu falo também um pouco do esbatimento das fronteiras entre a pintura e o desenho e da forma como eles podem ser quase fundidos, pode haver uma espécie de fusão entre as duas coisas, uma linha, deixar de ser uma linha e passar a ser quase um espectro e haver ali certos pontos onde eu talvez me insira, mas não gosto de definir muito e separar as coisas. Portanto, falando desse processo, eu começo a trabalhar nesse processo em 2017. Eu estava a passar uma fase muito complicada na minha vida pessoal e a nível de questionamentos existenciais e inseguranças e senti que era um trabalho muito premeditado e muito pensado. Eu planeava muitas peças, fazia esboços, e fazia só, por acaso é uma coisa que eu também depois quero entrar mais à frente, fazia os trabalhos para a faculdade e só fazia os trabalhos para a faculdade e não fazia coisas para mim. E eu sentia que se calhar já nem gostava tanto do que eu estava a fazer. E então eu, em 2017, aí por volta de outubro, novembro, por aí, já não me recordo, hum, decidi só pegar numa folha grande, que aconselharam-me, se queres uma folha de grande formato, pronto, não vou dizer nomes de superfícies porque não sou pago para isso, mas pronto, uns rolos grandes de papel craft em grandes formatos, que até eram baratos, e experimenta fazer coisas aí, se calhar vais-te sair bem. Eu, está bem, então achei que pudesse ser uma boa ideia. E quase que desenvolvi uma espécie de ritual com esses papéis, em que eu apenas comecei a utilizar cola e pigmentos, tudo material de drogaria, não utilizava materiais ditos materiais artísticos, materiais de papelaria, era tudo material de drogaria. E pronto, fui comprar uns pigmentos em óxido de ferro, umas colas de papel de parede, por acaso foi-me aconselhada por um artista da street art, porque utiliza isso em posters, e o papel craft. E então decidi estender o papel e só jogar coisas para cima do papel
e ver o que é que saía. E saiu algo, para mim, bastante interessante. E mais importante do que isso foi, eu não pensei enquanto eu estava a fazer aquilo que eu estava a fazer. Eu não premeditei nada, eu não pensei em nada enquanto eu fazia. Eu só fiz, eu estava só eu e o papel e os materiais, e era só aquilo, e o sol. Muito sol. Isso lembro-me. E por acaso essa peça já não existe. Sofreu uma calamidade. No mesmo dia que foi feita. Sim. Um, foi uma desgraça. O meu avô destruiu uma peça. Não, não me quero alongar muito em relação a isso, mas ele destruiu-me essa peça, sim. Uh, mas não há problema. Eu, o dia a seguir fiz outra peça logo e já não estava mal, mas por acaso até me irritei bastante nesse dia. Mas pronto, descobri aí uma espécie de ritual que, para além de desenvolver imagens que eram uh, interessantes ao meu olho, fiz outra coisa também muito boa, que foi quase uma espécie de terapia. E, soltar tudo o que era sentimentos ali, sem pensar demasiado, sem planear coisas, e era mesmo o que eu estava a precisar naquele momento. E então, a partir daí, foi vindo uma espécie de uma linha de trabalho, onde eu fui adicionando elementos, retirando outros, mas sempre tendo essa peça como o início de tudo, basicamente, de um processo de pintura que dura até hoje. Um, pronto, e depois uns meses depois, que eu já me sentia demasiado castrado apenas por utilizar preto sobre castanho, estava a ter uma conversa com uma professora da universidade e estávamos a falar que se calhar era mais interessante eu desenvolver um trabalho com mais tonalidades, mais contrastes, fazer uma coisa com mais leitura e isto em conversas sobre a morte, porque também era uma temática que acabava por ser relacionada com o que eu já estava a fazer, sobre a morte e sobre a vida e a finalidade e depois com a relação que ela também, a minha professora, já sabia que eu tinha em relação à natureza, ela perguntou-me por que não utilizares algum material orgânico, porque se tu já utilizas cola e o que tu já fazes já é uma espécie de uma pasta com o pigmento, por que não adicionares alguma matéria orgânica que realmente desenvolva esse contraste e que crie essa leitura que tu estás à procura? E eu pensei e surgiram umas cinzas, que têm tudo a ver com o tema, com os dois temas, com a natureza e com a morte, e, criava o contraste perfeito, que era o cinza claro com o preto, criava ali uma leitura muito interessante, especialmente pronto, certos detalhes onde havia menos negro e criavam os cinzas mais. Aquilo criou leituras interessantes, até eu decidi explorar a partir daí, e a partir daí fui sempre experimentando depois outras coisas, porque eu penso que esse momento foi o mais difícil e a partir daí foi muito natural. Fui adicionando terra, fui adicionando areia, entre outras coisas, barro, carvão e outros materiais. Interessante. Eu vou interrompendo, temos aqui também a dizer. Diz-me. É super interessante o processo, não é? E obrigada por explicares, porque eu acho que está riquíssimo, não é? Ou é riquíssimo, porque muitas vezes nós achamos que as grandes descobertas ou as grandes Uhum. que temos que procurar muito, que temos que estudar muito. É claro que eu costumo dizer que a sorte não é um acaso, não é? Portanto, é fruto de muitos processos internos e de muita coisa também que se passa, Uhum. trabalho também desenvolvido, não é? Só que às vezes nós precisamos realmente de cortar, não é? De quebrar, de soltar, Uhum. para que venha um tchanã, não é? Portanto, e a partir desse tchanã começa a vir outra coisa, não é? Portanto, Sim, sim, sim. e ao fim e ao cabo, este teu processo, né, de utilização ou de experimentação de novos materiais veio de um processo pessoal, não é? Portanto, e se calhar aquela coisa de soltar, preciso largar isto e preciso de soltar, e através dessas. Sim, eu sentia-me quase como uma, uma tela que já tinha tantas camadas, tantas camadas, tantas camadas em cima. Eu só pensei, não, vou só limpar isto tudo, tela em branco e depois surgiu algo completamente diferente e muito mais interessante do que o que eu estava a fazer, mas de longe.
que é muito interessante, eu gosto, e para mim, portanto, eu até, o título que eu dei aqui a esta nossa conversa, que é a arte, uma sublime forma de servir, não é? E Sim, 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 já me recordo, sim. Já não não me lembrava que tinha sido esse título. veio, mas veio. Uhum. Porque às vezes há muito também esta conceptualização, tanto e principalmente na evolução da própria arte, nos tempos, e há aquela arte que é mais compreensível e entendível, há aquela arte que é mais abstrata e que é tipo a sério, o que é arte, o que é que não é arte, não é? Portanto, também surge muitas vezes esta questão, qual é o limite, onde é que estão os limites, Uhum. do que é arte e o que é que não é arte. E para mim, não é? Portanto, não querendo entrar em definições nem em conceitos académicos, Uhum. mas acima de tudo como é que serve, não é? Portanto, e a arte como uma sublime forma de servir. Será que faz sentido esta afirmação ou esta pergunta? Ou esta pergunta, eu até fiz em modo de pergunta porque eu não quis afirmar quem sou eu, não é? Hum, será que faz sentido? Pois é assim que cada pessoa também é assim. A nossa relação com a arte é um processo muito pessoal, não é? E eu penso que toda a gente também tem a sua própria ideia do que é a arte, portanto, e mesmo a mesma pessoa pode ter vários conceitos diferentes do que pode ser ou não ser a arte. E eu vejo mais essa questão como uma, uma possibilidade do que poderia ser uma das funções da arte e não tanto como uma definição da arte. A arte como, desculpa, podes repetir? Uma sublime forma de servir é Uma sublime forma de servir, ok. Sim, 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 eu vejo mais isso como uma das funcionalidades da arte, sem dúvida, do que como uma definição do que a arte é. Não sei se eu respondi à tua questão. sim, 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 é idade, não, e é super interessante e amei a tua resposta, confesso. Porque mais uma vez deixamos em aberto, não é? E sempre que a gente define, também encolhe e definha, não é? Portanto, e fecha a Uhum. outras possibilidades, não é? Portanto, e quando nós abrimos a várias possibilidades ou mais possibilidades, cabe mais coisas, não é? Não podem caber Sim. também, não é? Porque achei super interessante esta coisa, não é? Nós às vezes temos tantas camadas, não é? Porque Uhum. tu estavas a falar da arte e eu estava-me a ver enquanto ser humano, não é? Portanto, pá, foi preciso, tinha ali tantas camadas e de repente dei-me uma tela em branco, não é? Portanto, às vezes Sim, às vezes mais vale só esvaziar para voltar. mandar para lá e tela em branco. Sim. E tu falaste-me aqui destas técnicas que passaram desde 2017 a estar muito presentes. Eu achei piada à cinza, porque a cinza, ainda que marque a morte, não sei se sabes, mas na natureza também a cinza é utilizada como fertilizante. Exato, exato, exato. Portanto, e às vezes nós temos esta coisa da morte como um fim, não é? Queres-me desenvolver um bocadinho essa tua técnica com os materiais orgânicos, o desenvolvimento desse processo, porque acho que está muito presente em ti, não é? Nesta nova forma. Queres que eu desenvolva a nível temático ou a nível técnico mesmo? Como tu Ok, vamos por partes então. Ok, vamos por partes. A nível técnico, o que eu faço é uma espécie de, ok, como eu estava a dizer, um ritual dançante quase, em que eu me debruço sobre a tela e pá, eu salto para o outro lado, eu ando à volta dela. Quase que não há uma direção definida até o trabalho estar acabado e eu realmente decidir, ok, ele fica virado para este lado, ele fica ao contrário, porque eu ando sempre à volta dele, porque ele está no chão, eu trabalho com a tela no chão e não há um cavalete, não há uma definição uh, já predefinida para qual é que vai ser a direção da tela, a orientação da tela, exatamente. Portanto, eu trabalho com ela no chão e passo por vários processos, várias camadas. Uma camada de cola, depois eu trabalho, aliás, já há poucos dias eu publiquei já deves ter visto um vídeo que eu publiquei do meu processo. Um pequeno time-lapse de 30 segundos em fast forward comigo a pintar. Foi não me lembro já quando é que foi, se calhar foi no fim de semana. já Mas pronto, está.
em que eu exemplifico realmente o que é que eu estou a fazer num formato mais pequeno. Uh, não é bem o que acontece num formato maior, porque pronto, a escala é maior, então o movimento também é muito menos contido, é muito mais solto. Mas pronto, eu passo por vários processos. Um deles é, pronto, é uma camada de cola com cinzas. Quando eu utilizo terra, portanto, seria com terra, às vezes já mistura. Depois eu coloco outra camada, que é uma camada de pigmentos. Os pigmentos que são em óxido de ferro. Às vezes também recolho pigmentos naturais, da pedra, do carvão, entre outras coisas. E depois é todo um processo de trabalhar uma imagem que já está terminada, depois do processo estar terminado, trabalhar os detalhes da imagem também de forma completamente livre com materiais riscantes que também são naturais, que é o carvão, o barro, às vezes também com colo, areia, outros pigmentos de outras cores, também estou a explorar agora, por exemplo, um pigmento que é o vermelho Málaga, que parece quase um barro muito, muito, muito vermelho. Uhum. Quase, por acaso, tenho aqui um livro da mesma cor, mais ou menos desta cor. Agora não se vê bem por causa da. Assim vê-se Isto é melhor. um vermelho muito acastanhado. Aham. Sim, mais ou menos desta cor. Eu já ponho isto no sítio. Um, mas sim, ando a trabalhar agora com pastéis de óleo também. Utilizo para criar detalhes. E, e mais ou menos é esse o processo a nível da pintura. Depois, a nível do desenho, a nível do desenho também trabalho com os mesmos materiais, mas não utilizo a cinza nem o pigmento. Utilizo maioritariamente o carvão e os pastéis e o barro. Depois, a nível desculpa, a nível da escultura e da instalação, o meu processo é muito mais introspectivo e planeado. É um processo de pensar, escrever muito, tentar desenvolver também metáforas para questionamentos existenciais. Aí eu trabalho mais alguns questionamentos existenciais. E também é uma coisa que também é muito relevante para o meu trabalho de escultura é os objetos encontrados, o chamado objeto Rouvet ou ready-made. Existem várias definições que também existem várias formas de desenvolver esse processo. Há assemblagens também. Pronto, são objetos que eu já os encontro feitos por si só, que já Uhum. existem, e que eu os descontextualizo para o contexto da exposição. Às vezes também os trabalho ou associo outros elementos e faço uma assemblagem. Hum, e com Traduz-nos isso eu que a desenvolvo. malta não é de artes. Tu traduz-nos que isso não é. A gente aqui não Ok. posso assemblar. Hum, Já é percebi. assim, o ready-made é um objeto que. O objeto já existe, o objeto já está feito. Fazer a assemblagem. E, e a assemblagem, por exemplo, são vários objetos ou vários elementos que já existem e que são. hum, a assemblagem, portanto, vem de assemblar, Ok, de desculpa. juntar. Ok. Exato. Então são juntos de alguma forma, não é? Podem ser feitos de imensas formas. Isto são coisas que vêm desde os anos 70, da arte povera. A assemblagem foi desenvolvida muito nessa altura, se bem que já vem mais de trás dos dadaístas também. Mas pronto, são coisas que fazem-se até hoje. E eu, nesses trabalhos, eu tento criar metáforas visuais e também dar certas dicas ou deixar um certo vestígio no título da peça também, de modo a que as pessoas também se guiem até uma certa temática. Mas sempre tentando deixar suficientemente aberto para, para as pessoas desenvolverem o seu próprio processo hum, de interpretação a sua própria relação com o objeto artístico sem as limitar demasiado. Tenho vários exemplos no meu perfil, incluindo na exposição que eu tenho aberta. Quer dizer, ela não está aberta, ela está fechada agora, mas a exposição que eu tenho na Secal, que foi interrompida devido ao confinamento, esperemos que seja aberta agora em abril. Mas já está exposta aí. Ela está exposta, ela foi inaugurada dia 13 de novembro, e era Ok? suposto ter acabado dia 16. Qual é o tema? Desculpa, eu não ouvi. Qual é o tema? Qual é o tema da exposição? Essa exposição não tem bem um
tema. A exposição chama-se Até ao Nosso Encontro. Depois existem vários textos, eu já publiquei, inclusive, aí estão mas estão nas folhas de sala, nos catálogos, como é que se chama? Na página do Facebook das galerias municipais, inclusive no meu perfil eu já partilhei alguns desses textos associados a fotografias da exposição, de algumas peças da exposição. Depois aconselho, se quiserem ler depois a explorar, se não me engano, é numa das esculturas que eu tenho os textos que estão associados, acho que são nas esculturas da exposição, que estão depois na descrição das fotos, estão lá os textos. Mas basicamente sim, a exposição chama-se Até ao Nosso Encontro, fala um pouco também sobre, assim, tentando sintetizar sem querer limitar demasiado a interpretação, fala um pouco sobre o isolamento, o desespero, a solidão e depois tento também deixar uma certa nota esperançosa, porque isto também pegando um pouco no texto, porque vem aí uma primavera, não é? E haverá sempre uma primavera. Então, E estamos quase, pronto. estamos literais. Sim, sim, não falta muito realmente, é já para a semana, não é? Sim, sim. Mas pronto, é um pouco esse o tema geral da exposição, que depois tem todos os seus subtemas, de acordo também com as peças e com as salas também, estão muito planeadas para haver temas e subtemas e há uma ordem específica de como a exposição deve ser vista. Claro que as pessoas são livres de verem a exposição como quiserem, mas na folha de sala existe uma ordem das peças, porque há uma narrativa. Uhum. Uh, Pegando mas neste pronto. exemplo, não é? Porque há uma narrativa, não é? Tanto neste exemplo específico desta exposição. Uhum. E também, no fundo, acabas por ter temas que te são caros, não é? Portanto, Uhum. que és motivado a trabalhar acerca deles. O que, no fundo, o que é que te inspira a comunicar? O que é que tu... É claro que tu acabaste de falar, queres que o público esteja livre, não é? Para criar as suas próprias interpretações, Uhum. a sua própria vivência. Mas Uhum. o que leva a criar? O que me leva a criar também é uma necessidade muito pessoal. Não é assim, o que me leva mesmo a criar é porque eu não consigo viver sem o fazer. Eu não consigo, não me sinto bem quando não o faço. Já é mesmo um processo terapêutico que eu utilizo no meu cotidiano já. O que me leva a criar é essa necessidade. Eu não vivo sem a arte. Seja, seja há uns anos atrás, quando eu fazia música, como agora quando eu pinto, ou quando faço esculturas, ou instalações, ou quando exponho. O processo é o mesmo. O processo não, desculpa. A justificação é a mesma. É a necessidade que eu tenho de exprimir-me, de comunicar, de questionar, entre outras coisas. Mas pronto, é uma necessidade básica, primitiva quase, que eu não vivo sem ela. Basicamente, não sei se eu respondi à tua pergunta, mas é isso. Não? Nada melhor do que responder quando nós respondemos de acordo com aquilo que nós sentimos, de acordo com aquilo que nós somos. Por isso não há respostas nem certas nem erradas, há aquilo que é e que está sempre a mudar, está sempre em constante atualização. Sim. E a pergunta que eu tenho é quem é o Ruben quando cria, neste caso, um tema para uma exposição Uhum. e depois, não é? Portanto, ou seja, durante o processo de quem está a criar, tu sentes que a pessoa que termina a obra é a mesma que começou, sentes que há essa transformação constante também em ti, à medida que vais nutrindo essa tua necessidade que é criar arte? É assim, nós estamos sempre em constante mutação. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 5 minutos. Nunca voltarei a ser. E claro que o processo criativo vai de encontro também a isso, não é? Se a obra também, quando ela começou, não era a mesma não é a mesma coisa de quando ela acabou, não é?
e obviamente que eu mudo com ela. Então, sim, claro que há uma pessoa diferente no momento em que começa e no momento em que acaba o trabalho artístico. Aliás, ou qualquer coisa, que pronto, somos seres em constante mutação. Um, Em relação à outra questão que estavas a perguntar, que era qual? Desculpa. Era Não, do processo. nesta grande pergunta, não é? O que é que comunicas, não é? Também com a tua arte, não é? Entretanto, entrepus com esta pergunta também, mas a Uhum. outra grande pergunta era esta, não é? Portanto, esta necessidade de comunicar, não é? Portanto, esta tua necessidade também terapêutica e de Sim, criticares o mundo, não é? Também, não é? Portanto, também. não sei, vem desta profunda necessidade de questionar de questionar o estanque ou de questionar o fixo. Não sei. Sim. Sim, 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 existe essa necessidade. Mas pronto, lá está. Isso também vai tudo um pouco de encontro aos questionamentos existenciais do meu trabalho, não é? Mas falando um pouco de uma das temáticas que se calhar que eu acho que te criou mais curiosidade, talvez, a morte, hum, que é um tema quase tabu hoje em dia entre as pessoas, falar sobre isso, e quando se fala parece que é sempre uma coisa muito pesada, muito negra. Assim, a forma como eu a vejo e a forma como eu abordo o meu trabalho é de uma forma mais poética, mais ver a morte como quase como o fim de um processo de construção, o culminar de um processo de construção. Vejo-a mais dessa forma do que como uma coisa amarga que, pronto, que dita. Claro, claro que as pessoas também, claro que eu também sinto tristeza, obviamente, com a morte de pessoas próximas, mas também a vejo de forma mais, como falámos da cinza, não é? De a morte ser o espaço para a criação da vida, não é? Haver a questão que estávamos a falar do fertilizante, da cinza servir de fertilizante, e por isso é que eu acho que a cinza também é a metáfora perfeita para, o- para essa temática no meu trabalho. Um, e depois, pronto, eu trabalho sobre outras coisas, trabalho sobre a memória, também acaba por haver uma relação também entre a morte e a memória, e os meus temas interligam-se todos um pouco, e a questão da memória trabalho-a de forma. Um, Trabalho-a de forma de reconstruir ou desconstruir um passado idealizado que eu tenho através da nostalgia, não é? Que é uma coisa, que é quase uma forma idealizada de memória. Um, ou, sim, acho que idealizada é a palavra certa, não é? Um, Como é que eu a trabalho? Eu trabalho de forma. Eu procuro objetos. Especialmente, olha, esta quarentena foi a primeira quarentena, aliás, não esta, a anterior. Não tarda nada, já não sabemos a quantas quarentenas andamos. O primeiro confinamento foi um momento de introspecção e de procura muito grande a nível da memória, porque eu dei por mim fechado entre quatro paredes, numa casa que é minha, mas que há uns anos atrás não era, e era de outras pessoas que já partiram, que eram os meus avós. E, e então ainda existe muita aura deles na casa, ainda existe muito coisinhas deles. Existem, o meu avô, por exemplo, era marinheiro, e então existem muitos nós, que é uma coisa que eu amo, a arte de marinheiro. E existem muitos nós, existem muitos quadros que ele fazia, não sei se já viste aqueles quadros, são umas Uhum. molduras, depois têm uns nós e com os nomes, as descriçõezinhas de cada nó. E tenho tapetes feitos em corda, porta-chaves também. Existe ali uma aura muito grande, muita temática do barco, daí também eu achar que este meu questionamento da memória também é o que me leva a trabalhar muito depois sobre o mar em algumas das minhas peças, porque acaba por haver essa relação por causa do meu avô.
E depois do lado da minha avó tenho muitas coisas também, vasos, bordados, imensas coisas mesmo, pequenos objetos que ela tinha que eu vou encontrando muito de vez em quando. E esse primeiro confinamento em que eu tive praticamente 3 meses fechado na casa que era a casa deles, hum, eu dei por mim a explorar coisas e a encontrar coisas que eu não fazia a mínima ideia que existiam. E alguns dos objetos são mais antigos que eles, são de antepassados deles, nomeadamente antepassados da minha avó, porque a casa antes de ser da minha avó era da minha bisavó. E do meu bisavô. Então existe quase este encontro de, como é que eu ia te explicar isto? Nós tínhamos até falado disso da outra vez, não é? A questão da memória, em que eu estou a explorar uma memória como se fosse minha, mas na verdade é uma memória que é uma memória transversal à minha vida, é uma memória muito mais antiga que eu, talvez 2 ou 3 gerações mais antiga do que eu, e, e eu identifico-me com ela e eu relaciono-me com ela e aproprio-me dessa mesma memória e depois transporto-a para o meu trabalho. Então eu utilizo esses objetos nas assemblagens e nos ready-mades. São alguns desses objetos de memória, que eu até apelido mesmo de objetos de memória, são esses mesmos os objetos que eu utilizo nesses trabalhos. E é, Inclusive, por exemplo. Desculpa? quer dizer, é uma forma também de honrar a tua linhagem Sim, sim, acaba por ser. de Acaba por ser. história, não é? Sim, por exemplo, a exposição que eu tive na 289 em 2019, Oblivion, nessa exposição eu trabalhei muito com esses objetos e com essas temáticas que se relacionam também, porque também foi uma exposição que aconteceu, aliás, a exposição não, mas a criação das peças, que foi muito anterior à exposição, foram uns quantos meses antes, foi logo após o falecimento do meu avô. Então existe quase toda uma aura pronto, do meu avô e da minha avó em todo o trabalho que foi desenvolvido para essa exposição. Então existe, por exemplo, a gaiola que era da minha avó, as redes da pesca que acabam por se relacionar de alguma forma com o meu avô, e entre outras coisas. E então, a nível temático, a minha questão da memória também relaciona-se muito com isso que estavas a falar, com esse Ah, processo. Sim, de honrar, exatamente. não, não sei quem é Uh, o autor que diz, não é? Tanto que a vida é a arte de criar boas memórias, não é? Há alguém que diz isso, agora não lembro o autor, mas ok, sim, sim, sim. Sim, eu também já ouvi, por acaso não sei de quem é, não, mas já ouvi também. e o que é que isso não é? Portanto, falamos da morte, não é? Portanto, e que realmente também é vista às vezes com uma conotação também mais pesada, não é? Portanto, e mais uma vez também tem a ver com a nossa cesta cultural, não é? Portanto, noutras Claro, tradições é vista de existem outra forma, culturas que não veem a morte dessa mesma forma, não é? não é? Portanto, até mesmo há culturas, a África, por exemplo, acho que se veste branco, nós vestimos de Existem tribos em África em que eles choram no nascimento das crianças e festejam no funeral, dançam e entre outras coisas, não é? Fazem mesmo uma festa no funeral. E então, sim, é uma coisa muito cultural. Também vem muito da cultura católica, não é? Que ainda está muito enraizada na nossa cultura portuguesa e europeia em geral, mas especialmente do sul da Europa. E então é como é que, para mim é interessante também de nós retirarmos as coisas dos sítios comuns e dar-lhes novos lugares, não é? Portanto, para, Uhum. e apropriar, não é? Eu achei muito interessante esta questão de apropriar dos objetos a assemblagem, não é? Portanto, de dar também Sim, novos sim, e sim. ao mesmo tempo estar sempre a honrar, não é? Estar sempre a honrar Sim, sim. a E aproprio-me da carga emocional também que já está incutida dentro do próprio objeto também. não é? Portanto, e Sim. é no fundo porque é muito interessante porque estás a integrar tudo, não é? Ao mesmo tempo é o teu trabalho, vem dessa também necessidade terapêutica, em que também estás a passar uma mensagem que cada um a vai receber da forma que puder, se houver Exato, exato. e precisar, não é? E ao mesmo tempo tu acabas por estar também a fazer um grande processo de integração interno, não é? Dentro de ti, estás a Sim, sim, sem arrumar e a dúvida. sintetizar uma série de coisas
e a transmitir a tua visão ao mundo também, não é? Portanto, acaba por estar tudo aqui interligado. Eu costumo também dizer, portanto, claro que nós estamos sempre em constante, não somos a mesma pessoa que éramos há 5 minutos atrás, Sim. mas há coisas que nos marcam mais, porque nós temos um piloto automático tão grande que nós não conseguimos assimilar, não temos a capacidade, nós temos várias coisas que são automatizadas em nós e nós não conseguimos ter a percepção desta mudança, de que não sou a mesma pessoa porque há 5 minutos atrás. Mas há coisas em nós que nós conseguimos ter uma percepção mais apurada, nomeadamente Uhum. viagens, não é? Nós temos esta noção de, quando vamos para um sítio, principalmente culturalmente diferente do nosso, Sim. podemos não perceber o que é que ficou transformado, mas conseguimos sentir na pele que alguma coisa mudou. E acredito que o mesmo aconteça quando nós passamos por. Para mim, processos criativos também está muito relacionado com catarses. Não é? Portanto, e aquilo que distingue, na minha ótica, que também trabalhei em design durante muito tempo, o design é para cumprir uma encomenda de um cliente. Uhum. O artista só obedece a si mesmo. Não é? Pode até haver um tema como desafio, mas obedece a si mesmo, àquilo que, que vem Sim, 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 sim. não é? Portanto, não tem que seguir nenhum briefing, tipo, não, tens que fazer assim e tal. Portanto, tem outra maior liberdade também Sim, porque o design também tem a questão da função, não é? Que aliás, a arte não tem uma função objetiva, tem funções, tem uma função social, uma função pedagógica, mas não tem uma função objetiva. São outras funções que a arte tem, obviamente, enquanto que o design tem uma função objetiva. Um objeto de design é suposto ter uma função. Não sei, tu saberás melhor do que eu, não é? sim, tem sem dúvida uma função, não é? Portanto, e é para cumprir. E eu, para mim, gosto também, não sei quem é esta afirmação, mas de certeza que alguém a disse, mas eu agora, que a arte tem capacidade de mudar o mundo. Ou Hum, de mudar o mundo, transformar o mundo. Eu sei que aqui o Agostinho da Silva, não sei se conheces, ou a obra dele, ou alguma coisa, ele diz que algo do género como nós somos poesia e somos poema, e que a vida, que o homem precisa da arte para também se transformar e que só devia viver da arte, que é possível nós vivemos da arte porque já há tecnologia suficiente criada para o homem não precisar trabalhar mais. ok, interessante. Não sei se conheces, aconselho. Por acaso não conheço. Mas é uma afirmação interessante, sim. E sem dúvida que devia. Acho que sim. Acho que já merecíamos todos também isso enquanto sociedade. E achas que caminhamos para aí ou é muito utópico? Tu, porque no fundo recebeu licenciado e julgo que a tua função e estás a trabalhar nesse sentido para viver da arte, certo? Exato. É assim, eu tenciono viver da arte, sim, mas eu, acima de tudo, viva ou não viva da arte, o que mais me importa é eu ter a possibilidade de a fazer o resto da minha vida. Mesmo que eu não consiga viver dela, que eu pelo menos consiga fazê-la sempre e que não seja castrado pela sociedade a não o fazer, não é? De modo a que não o faça. Mas em relação a essa outra questão que estavas a falar, eu acho que eu até diria, mas eu também sou um pouco pessimista, eu até diria que caminhamos na direção oposta. Um, Apesar de estarmos mais confortáveis e temos mais tecnologia, eu diria que a nossa sociedade, em geral, caminha para uma sociedade com menos arte. Uh, o que, porque, pronto, eu se calhar tenho uma visão demasiado negativa das coisas, mas eu vejo as coisas dessa forma. Eu vejo que há cada vez menos espaço para subjetividade, cada vez há menos espaço para a comunicação. Cada vez se nota que as pessoas comunicam menos. Temos tantos meios de comunicação, temos tantas mais formas de comunicar e comunicamos menos. Falamos menos. Mesmo que a gente fale muito, não comunicamos. Uh, e, e em relação à arte, eu sinto que existe mesmo cada vez mais pessoas desinteressadas. Ou cada vez menos pessoas interessadas. Obviamente que os que estão muito. Mas, e isso acaba por compensar. Mas cada vez existem menos pessoas interessadas em desenvolver
e menos ainda pessoas interessadas em consumir. E é preocupante. Mas isso, se calhar, sou eu que sou muito negativo em relação a essas coisas. Não és assim tão negativo, porque continuas ainda assim com a vontade, com a força e com a energia para continuar a criar, não é? Ah, sim, sim. Porque eu aí quando é para criar, eu só olho para mim mesmo, não olho para a sociedade. E eu faço por mim e para mim. E depois, Mas e depois para os outros. pões, não é? Ou seja, podias ficar guardado para ti, mas tu vais fazendo, vais pondo em prática, vais expondo, vais mostrando ao mundo. Sim, sim, sim. E tens Sim, a assim, no vontade. momento do processo criativo, eu faço de mim para mim. Depois, na questão de pensar sobre a exposição e no desenvolvimento de uma exposição, ou, ou mesmo. Existe todo um processo de aceitação do objeto artístico, e no final desse processo, aí existe essa definição de fazer arte para os outros. Só depois desse processo de aceitação, porque obviamente quando eu faço a peça para mim, ela pode ficar fechada no armário. Eu já a fiz. Ok. Eu já a fiz e foi feita de mim para mim, como todas são, só que depois existe todo um processo Achares que está pronto para ser mostrado. sim, de observação, de eu próprio entranhar a imagem na minha cabeça, pensar sobre ela, confrontar-me com o próprio objeto e só depois é que existe a arte de mim para os outros, Que interessante. para o Quase, mundo, vá, digamos assim. quase tem que haver uma aprovação interna de ok, isto pode ser mostrado, olha, isto não é só meu. Quase que também precisas passar por aí, não é? Portanto, Uhum, uhum. Existe todo um processo de seleção também, sim, sim, sem dúvida. queres nos mostrar, já que estamos a falar, para aí há essas peças que estão aí por trás que nós não conseguimos ver? Essas são só pequenas experiências de desenho, que eu, como eu te disse no início, eu quando vim para aqui, e vim há uns dias, eu quando vim para cá eu vim muito à pressa. Eu vim muito à pressa e eu não me lembrei de pegar em peças e não consegui mesmo pegar em peças. Então o que eu tenho aqui são pequenas experiências de desenho. Esta aqui é um pouco mais antiga. Ai, que isto sai aqui tudo. Espera aí, está aqui uma coisa atrás que vai cair. Ah, ok, já está. Tem este desenho, por exemplo. Uhum. Isto é um desenho de. Isto já é de 2018 ou 2017, já tem uns anos. E Um, temos só um bocadinho para ela. Agora a ver se não vai. Mas isto é uma experiência mais recente, muito mais recente. Eu não sei se se vê bem por causa da iluminação, ou se sou só eu que não vejo bem no ecrã. Parece, é aguarela? Não. Não, não, não. Isto é tudo em pastel de óleo Ok, e carvão. ok. Boa. Queres falar, não sei se dessas que tens aí, queres falar de algumas, explicar, como falamos aqui dos temas, e tiveste a falar do processo sem estarmos a ver nada. Não sei, ou só dares o tema, ou então só mostrar, não sei, como tu Eu quiseres. preferia só mostrar. Ok. Eu preferia só mostrar. Até porque isto são coisas, estas aqui especialmente são coisas muito recentes. São aquelas que não tiveram E aprovação para ser. Ou ainda não ainda não sofreram muito esses processos, não. Isto não se vê nada bem, pois não. consegue-se Ou se só eu tenho pouco brilho no telemóvel e não vejo bem. Não, não, mas consegue-se ver, assim, aí os cinzentos e os verdes. Não vês os amarelos, pois não? Ai, não, não, Pois. pois, ok. Pois. Mas se forem ao meu perfil, está lá nos destaques. Nos destaques do perfil tenho lá uma secção que diz desenhos. E aquele não está, mas os outros estão todos. Os que eu tenho aqui estão todos. E tenho já agora este também. Não, e é interessante Foi termos feito de facto. ontem. Uau. Vou segurar aqui em cima. Uhum. Sim, consegue-se ver. Uhum. Sim. Ok, mas são pequenos apontamentos. Não sei se. Não sei se é sequer relevante mostrar, mas pronto, são só pequenos Não apontamentos. só porque nós tivemos aqui este tempo todo a falar de arte sem ver nada, não é? Porque há pessoas que Pois, infelizmente, estamos no sítio errado.
Não há muito aqui. Não, mas é interessante porque no fundo também acabamos por ativar a nossa imaginação, não é? Portanto, e acima de tudo, tu mostraste aqui esta visão um bocadinho mais pessimista do comunicar, porque isto já passou, isto passa num instante, já estamos numa hora. Praticamente, Já? exatamente. Isto passa a correr. E depois quando as conversas também são boas, a gente não se Ah, apercebe. sim, perde-se. A gente perde-se. E ah, eu sou uma otimista e sou uma utópica. Eu acredito que tudo é possível e que é claro que precisamos de mais criadores, precisamos de malta ativa, não é? Que esteja aqui ativamente a Ah, criar, sem dúvida. não é? E que no fundo, ainda que a tua imagem possa ser, pá, mas as pessoas estão. Isso não te impede de continuares a fazer, não é? Portanto, Uhum. e a comunicar e a passar a tua mensagem. E também te queria perguntar, curiosa, o que é que te move? Qual é a tua fé? A minha fé, em que sentido? Na vida? O que é que te move? O que é que, Na o vida. que, é que O que é que me move? É ok, assim, a curiosidade, penso que é a coisa que mais me move, a curiosidade e a necessidade de comunicar. Pronto, quem me conhece sabe que eu falo bastante. Hum, Pronto, no início até sou uma pessoa bastante, gosto agora faltam-me palavras. orgulho neste está aqui. Mais, obrigada, filhado. Bastante tímida, ou pronto, puxo-me mais para dentro, mas depois quando conheço as pessoas eu solto-me e falo, às vezes até demasiado. Hum, mas sim, eu, pronto, isto dizendo que o que mais me move são a necessidade de comunicar, de explorar, que também vem da curiosidade, hum, e sei lá, de experienciar esta coisa à qual nós chamamos de vida, não é? Ver o que é que ela nos tem para oferecer ou o que é que nós temos para explorar nela, não sei. Não Uhum. sei. Eu também não percebo nada da vida, só vou perceber, infelizmente, já no fim. E nem sei se alguma vez perceberei alguma coisa dela. Portanto, Eu, para mim, a minha visão, eu acho que estamos aqui para experimentar e para explorar. E, acima de tudo, sem dúvida. ter algum gozo e desfrutar destas Uhum. experiências porreiro. Porque realmente tudo é efêmero e nós sabemos que isto é uma travessia, que há um tempo. Para onde vamos, Uhum. não sabemos, não é? Eu quero acreditar que a alma é eterna, que o corpo é apenas este empréstimo que nos é dado para nós podermos desfrutar, para podermos sentir, para podermos ter emoções e podermos caminhar, não é? Por aqui. Uhum. De resto, acho que já andamos cá há muito tempo e vamos continuar a andar em termos de alma, não é? Portanto, e há a Uhum. pequena alma que incorpora um corpo e temos esta grande alma que é a vida, que é a humanidade, que é a existência. Mas pronto, isso Uhum. é a crença de cada um, portanto, filosofar, Claro. eu quero acreditar, tenho uma alma de poeta e se puder escolher, independentemente de ser subjetivo, de ser verdade ou de ser mentira, que possa escolher aquela que a mim me faz sentir melhor. Portanto, Claro. Claro que sim, tens o direito de escolher a que tu quiseres, não é? Obviamente. e tu falaste aqui de uma coisa muito gira, que é a diferença entre falar e o comunicar. Sim, existe. Existe. Até mesmo enquanto mensagem, porque há pessoas que nos estão a ver aqui e há pessoas que vão ver, porque vai ficar também aqui gravada a nossa entrevista, e eu, para mim, acho que é sempre importante nós passarmos a nossa mensagem, aquilo que é a nossa verdade, que é apenas isso, a nossa verdade, altamente subjetiva, Uhum. mas estamos sempre a entregar coisas e não sabemos de que forma é que vamos tocar, ou se é que vamos tocar alguém, isso não é importante, mas se nós podemos partilhar aquilo que vem de dentro, excelente. Já estamos a dar um Sim. contributo. E então, também temos de mensagem, o que é para ti a diferença entre o falar e o comunicar, sendo que é necessário comunicar mais, na tua perspectiva. Então, Sim, é mesmo necessário comunicar mais. Cada vez eu observo mais que as pessoas. Isto, pronto, não sei se isso provavelmente também vem da minha perspectiva mais negativa, não é? Mas cada vez eu reparo mais que as pessoas falam mais apenas para se ouvirem elas próprias. E as pessoas falam muito e as pessoas têm uma discussão com o objetivo de validar as suas próprias opiniões.
e não existe tanto um processo de tentativas de aceitação ou pelo menos de dar uma hipótese à opinião do outro. É assim, todos nós também somos culpados disso de alguma forma, não é? Todos nós temos os nossos momentos em que falamos e só nos ouvimos a nós mesmos. Eu vou tentando evitar isso, mas também às vezes é difícil, não é? Obviamente. Mas cada vez mais as pessoas só se ouvem elas próprias e as conversas são mais lavagens de ego do que, do que uma tentativa de. Como é que eu hei de definir isto? De reconstruir-se a ti próprio através do outro. Ou de construir-te a ti próprio através do outro, se calhar mais ainda do que te reconstruires, é construires mesmo. Uhum. E as pessoas muitas vezes falam só para elas próprias. E então eu vejo que existe uma falta de comunicação e com tantos meios em que podemos utilizar, cada vez comunicamos menos. E não sei, se calhar é a minha perspectiva mais negativista, mas eu tenho visto as coisas assim ultimamente. As Eu pessoas falam muito para si mesmas, concordo resumindo. concordo também contigo, não é? Portanto, infelizmente, não é? Faz parte da nossa realidade e, e é interessante, não é? Observar e darmos conta, porque há muita gente que nem sequer se dá conta que isso acontece. Que muitas Uhum. vezes as pessoas estão, ou as conversas, é uma luta de egos, não é? Tanto de Sim, sim, sem não, dúvida. é que tem razão e de que somos ótimos treinadores de bancada enquanto juízes, enquanto julgadores. E realmente o pôr em comum tem muito a ver com presença, tem muito a ver com a escuta, permitimos escutar o outro e usar da mesma forma que tu vais à arte, ou como tu querias a arte, não é? Que olhas para os objetos e os tiras do seu enraizamento comum e lhe dás outras formas. É matéria, são recursos que estão à nossa disposição. Uhum. Quando nós ouvimos o outro, damos-nos a oportunidade de ampliar as nossas vistas. Sim. Olha que giro. Ai, não, em vez de não concordo, que já estamos a pôr uma resistência. Sim, e muitas vezes até fazem que é. Eu também já fiz isso, obviamente. Eu acho que todos já temos a nossa cota parte nisso, não é? Mas estar, em vez de estar a ouvir a pessoa, nós já estamos a pensar no que é que vamos dizer. Já estamos a pensar em qual é que é a resposta que vamos dar. Em vez de estarmos a formular a nossa resposta enquanto vamos ouvindo ou formular a nossa opinião em relação ao que o outro está a dizer. Não, em vez disso já temos a barreira, já está criada, e eu estou só aqui a pôr as munições, a pegar nas armas, que é para assim que isto abrir eu ataco a seguir. E, e acho que é a metáfora perfeita para o que tem acontecido, sem dúvida, Não é? nos últimos anos. E acho que a política é o maior espelho disso, não é? Cada vez é mais tribal, mais primitiva. Cada vez é mais deitar o outro abaixo e não tanto desenvolver um pensamento ou um argumento. É mais dizer o que é que o outro fez de mal e não tanto o que é que eu tenho a propor. Um, e então isso também vem tudo do tribalismo. E existe um tribalismo e um extremismo, e isto tem tudo a ver também com os extremismos que se têm vindo a ver com o tempo a crescer. Apesar de eu defender que eles nunca desapareceram, eles só estavam escondidos e agora saíram do armário outra vez. Um, então, mas eu acho que este tribalismo da comunicação também é muito afetado por isso, pelos extremismos. E também tem tudo a ver também com a sociedade do consumo imediato e das redes sociais, disto ser tudo tão rápido, tão. Eu acho que nós não estamos preparados para tanta coisa ao mesmo tempo. Acho que nós somos demasiado bombardeados e acho que os nossos cérebros ainda não estão preparados para isso. Olha, este foi um dos pontos bons. Agora, já, neste segundo confinamento, já estamos um bocadinho mais preparados, mas no primeiro não estávamos assim. Mas foi uma Sim. coisa, e pelo menos tive esse feedback de muitas pessoas também, que foi de repente fecharam-se os centros comerciais, as pessoas perceberam que Uhum. precisavam de menos. Portanto, porque realmente quando nós estamos com muito automatismo, há muito trabalho a ser feito, sem dúvida. E Sim. por isso eu gosto muito da frase do Gandhi, não é? Portanto, queres mudar o mundo, começa por ti. Portanto, Uhum. é tipo, não vale a pena o mundo e não se consegue mudar isto e aquilo.
somos 7 bilhões de pessoas, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Portanto, tomaram-me eu encarregar de mim, e eu já tenho trabalho para uma vida, e uma vida não chega. Portanto, e se eu me cuidar, e se eu quiser estar aqui, no fundo, a cultivar de aquilo que eu critico no outro, pois eu se calhar também, epá, já fiz, né? Por isso é que eu reconheço. Se Claro, eu estar atenta a mim, de, opá, ok, deixa-me lá ver se eu agora não julgo tanto, ó, estar atento e poder me desarmar, eu já estou a contribuir, não é? claro. E são as tais sementes que a gente vai colocando e aquilo que vai acontecendo é que depois vamos atraindo de acordo com a nossa vibração, não é? Depois vamos atraindo mais pessoas da mesma tribo, não é? Os outros vão continuar a existir, mas nós também vamos fortalecendo e em vez de estar a espalhar a crítica, espalhamos o amor, espalhamos a construção, Uhum, educamos, não é? uhum. Em vez de apontar o dedo, está mal. Não, as pessoas precisam de ser, nós precisamos desta nova educação, precisamos de realmente construir uma nova vida. E comunicar. E para isso temos também de destruir, não é? E comecemos por nós, Sim. a destruir as nossas próprias barreiras. Porque se eu achar que é complicado, eu achar que é impossível, essa é a minha barreira. Digo eu, é a minha visão. Portanto, essas são as barreiras a serem mandadas abaixo. E é muito giro, não é? Eu comecei aqui a fazer estes construtores da nova vida e ainda hoje comentava antes de ir para aqui com uma amiga minha e que dizia, olha, eu comecei a fazer isto, epá, e estou a adorar. Para quê? Ok, promovo um bocadinho o meu trabalho antes e tal, mas para que é que eu faço isto? E a E por resposta que não? mais simples e mais egoísta que eu tenho para dar é para me divertir a mim mesma. E o divertir é no sentido, eu aprendo imenso e tenho aprendido tanto com as pessoas que até hoje têm juntado aqui. E eu no início comecei a chamar a fazer perguntas e depois desisti porque somos pessoas que estamos a aprender a comunicar e que estamos aqui a comunicar-nos umas com as outras. E eu acho que isso é tão rico, não é? Portanto, Ah, sim. e aquilo que surge, portanto, eu saio daqui muito mais rica, não é? Portanto, com estas conversas. Se alguém que assistir a isto e que também ficar tocado ou que aprender, nem que seja uma coisinha pequenina, Uma coisinha de nada já é bom. já valeu a pena, não é? Porque as Já construções. mudámos o mundo. Exatamente! E nós certamente não somos a mesma pessoa que éramos quando entramos aqui, não é? Sem dúvida. Nos permitimos entrar nesta onda e construir alguma coisa com esta onda. Pelo menos essa é a minha. É também aquilo que me move, não é? Sendo eu também de comunicação. Sim. Portanto, já assim, em modo também de agradecer, eu tenho a pergunta que faço aqui aos convidados todos. Não fiz na semana passada aqui à Sandra, porque ela destruiu-me tanto com a risota, pá, que eu estava em transe, não? Esqueci-me de fazer a pergunta. Mas que tem a ver com isto, com a semente. Eu acredito que todos nós somos construtores da vida, não é? Portanto, estamos aqui a construir-nos em primeiro lugar a nós e que somos pessoas de carne e osso, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com tudo por aprender e também por soltar, não é? Também, Uhum. que vimos com muitas camadas, mas que somos. As nossas vidas comuns são realmente extraordinárias, não é? E que somos uma semente extraordinária, de onde vimos e para onde vamos. E então, pergunta que pode estar ou não relacionada com o que te fiz anteriormente, que é: semente é tua extraordinária. O que andas a semear por aqui e o que queres semear por aqui? Semente extraordinária. Se o que eu ando a semear é assim, o que eu mais semeio são emoções e tentar, especialmente a nível artístico, tentar desenvolver sentimentos, tentar comunicar certos sentimentos ou tentar provocar uma relação sentimental ou emocional entre o espectador e a obra e tentar melhorar o dia, ou quem sabe a semana ou a vida de alguém através do que eu faço e de alguma forma tentar desenvolver essas relações e eu penso que isso é para mim o mais importante enquanto artista. Hum,
E enquanto pessoa, o que eu semeio é nada mais, nada menos que eu próprio, não é? E o que eu faço enquanto todas as pessoas que eu sou, enquanto todas as versões de mim mesmo. E não sei se estou a responder à tua pergunta, mas eu penso que não tenho muito mais a acrescentar em relação a isso. O que eu semeio enquanto artista é isso, é relações, sentimentos e interação entre o artista e o objeto, entre o objeto e a pessoa, e o artista e o espectador. Tão bonito, e és tão bonito. Obrigado. Obrigada por teres aceito este meu convite, Obrigado, eu. este meu desafio, assim, do nada. E gostei imenso de me teres dito logo assim o sim, sem pensar. Ok, bora lá, vamos lá. E, obrigada por este. Obrigado. E até já, portanto, espero, quando estiver aí aberta, quero ir ver a tua exposição aí no Secal ou outras. Agora vou ficar, agora que te conheço, já não vou perder de vista. E quem sabe. Vamos lá ver quando é que ela abre, não é? Que eu não sei. Em princípio, dia 5, quando já começarem a abrir as galerias, deve de abrir. Vamos lá ver. Ainda não sei a data ao certo, mas Coloca quem não dia 5 tiver. começam a abrir as galerias, portanto estejam atentos. Onde é que as pessoas podem visitar também o teu trabalho? A melhor forma é seguirem-te no Instagram, só para também deixar aqui a publicidade. Sim, o meu site está em desenvolvimento, deve estar a sair dentro de alguns dias, talvez semanas, mas eu penso que dias, e no máximo 2 semanas. No mais tardar 2 semanas já tenho um site lançado, mas até lá, pronto, tenho a minha página do Instagram, também podem comunicar comigo se quiserem ver mais trabalho do que o que eu tenho, eu posso enviar, eu sou aberto a comunicar com as pessoas e não me importo de partilhar, pelo contrário, até tenho bastante prazer. Também tenho uma página no Facebook, que serve também como complemento. Uhum. E pois é isso de momento. O Ben Gonçalves, como é que podem encontrar? Sim, aqui no Instagram é ruben.r.goncalves. Pronto, não dá para escrever Gonçalves é Goncalves. E no Facebook, para ser sincero, já não me recordo qual é que é o link, mas eu na minha. Pronto, a maioria das pessoas que também que virem isso podem procurar Ruben Gonçalves. Se não encontrarem a minha página do Facebook, podem encontrar se calhar o meu perfil pessoal e eu tenho lá sempre posts públicos que dá depois para redirecionar para a página. Portanto, Uhum. penso que é a maneira mais fácil de chegar lá, se calhar. Eu não me recordo mesmo do link da página do De Facebook. qualquer forma, aqui este vídeo vai ficar no IGTV e eu vou colocar mesmo aqui o teu nome, não é? Portanto, Uhum. E eu posso mandar os links e tu metes lá também, se quiseres. portanto no Instagram só consegue-se pôr para ficar identificável no próprio, na bio. Ou seja, a única coisa que consegue ficar identificável é o teu perfil de Instagram. Uhum. Portanto, depois a partir daí, a pessoa quando chega à tua página, encontrar ou o link do Facebook. Mas eu posso escrever, se me quiseres mandar, eu posso escrever, depois é mais fácil a pessoa escrever também. As pessoas podem copiar também. Exatamente. Não precisamos de tantos automatismos. Exato. Então, olha, até já, obrigada. Tchau, obrigado eu. Até já. Deus.